Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do SejaCast. Aqui é um cantinho de troca, de crescimento, de informações que, com certeza, isso aí eu tenho certeza, é virada de chave na tua vida. Hoje eu vou conversar com Sheila Miglioli. Sheila, ela é consteladora e terapêutica sistêmica, especialista em maturidade emocional. Há mais de uma década ajuda pessoas a encontrar clareza, leveza, ou seja, transformar a sua vida e ir em busca das suas conquistas. Muito, muito, muito legal estar aqui contigo. Sheila é minha amiga, a gente troca bastante. É um tema que a gente conversa diariamente, mas hoje a gente resolveu profissionalizar nossas conversas e sentar no podcast para ser contribuição para vocês. Sheila, seja muito bem-vinda. Vamos trocar bastante, vamos levar muita contribuição para as pessoas, porque o mundo está precisando disso. O mundo está precisando de cura, está precisando de transformação e conhecimento. Concorda comigo? Concordo, Mônica, e para mim é uma honra estar aqui e você ter me convidado para poder falar sobre esse assunto. E como você falou, o mundo precisa de cura. E falar sobre a sistêmica, essa visão mais ampliada que traz tanta consciência para as pessoas e tanta leveza, para mim é sempre um grande prazer. Eu estou eternamente grata por esse convite, por esse momento aqui com você. É como eu falo, esse podcast, esse lugar que eu estou aqui, ele tem muito o objetivo de transbordar. E tudo que já foi transbordo para mim, tudo que já foi contribuição para a minha vida, eu estou escolhendo a dedo e trazendo para ser para vocês também, porque eu acho que é isso que faz o mundo, esse servir, esse contribuir. Se foi bom para mim, pode ser bom para muita gente. Pode não, eu tenho certeza que ajuda muita gente. Então, hoje vamos conversar sobre o poder do equilíbrio na visão sistêmica. Porque todo mundo fala em equilíbrio. Todo mundo fala em equilíbrio, todo mundo quer ser zen, todo mundo quer isso. Verdadeiramente, o que é o equilíbrio na visão sistêmica? O equilíbrio na visão sistêmica é ter essa compreensão de que nós precisamos, e todos nós temos, o equilíbrio dentro de nós, essa força do feminino e essa força do masculino. E ter essa clareza de quando eu estou mais no masculino ou mais no feminino, e não tem certo e não tem errado. Tem cada momento e também tem a intencionalidade. Quando nós reconhecemos essa força, nós podemos escolher e potencializar ainda mais aquilo que nós temos para fazer. Na visão sistêmica é entender que nós temos pai e nós temos mãe. Então essa força vem do feminino e do masculino. Que todos têm. A gente não está falando de feminismo, a gente não está falando de gênero, a gente está falando de uma energia que está presente em todas as pessoas. E o equilíbrio é a gente saber harmonizar essas duas forças. Tô certa? Certo. Todas as pessoas têm, não tem todo ser humano, porque para que a vida chegasse até nós, nós precisamos do masculino e do feminino, do pai e da mãe. E essas duas forças, elas se uniram e permitiram que a vida chegasse até nós. Então, todos nós temos, tanto homem quanto mulher, essa energia do feminino e do masculino. E quando que a gente percebe que essas energias estão em desequilíbrio? Quando nós estamos muito no masculino, nós estamos muito focados em resultados, em fazer. Quando nós estamos muito no feminino, nós estamos fechados, nós estamos muito mais, digamos que uma pessoa que ela está mais se preservando, porque o masculino, ele é para fora, o feminino, ele é para dentro. Essa força do masculino é de foco, de resultado, de criação, e do feminino ele é muito mais na intuição. Quando nós estamos no feminino, muito no feminino, a gente pode estar com uma vida estagnada. Muito no masculino, o foco é em resultado, e isso pode gerar uma ansiedade. E muito no feminino,
a gente fica meio sem Estagnado. atitude, fica travado, sem resultado. Uma pessoa que está muito no feminino é uma pessoa que ela pode estar muito no resultado. Mesmo o homem, sim. De repente, um homem... Existe um homem também muito no feminino. Com certeza, principalmente se ele convive com uma mulher que a energia está muito no masculino. No masculino. Porque quando nós estamos falando de equilíbrio, quando fala de equilíbrio, se tem um casal onde a mulher está muito no masculino, o homem vai buscar o feminino. Por quê? Porque tudo é equilíbrio. Assim como existe dia e noite, Isso quente não é e frio. intencional. Não é intencional. Por quê? Porque precisa desse equilíbrio. Eu já atendi casal onde a mulher era provedora e que não tem problema nenhum nisso, mas ela que trabalhava fora, que buscava, e ele ficava em casa cuidando da casa e das crianças. E aí, o que eu falei? Eu falei assim, olha, os papéis estão invertidos. A energia aí está invertida. Ela está muito no masculino, buscar resultado, em prover, e você em ficar em casa, em acolher, em proteger. E até onde vocês vão dar conta? Não sabemos. Mas vai chegar uma hora de que a conta vai chegar. Porque vai se cansar, porque esses papéis invertidos não é nosso papel. Nós fomos criados, mulheres, com essa energia do feminino e com essa energia do masculino. O homem também, mas nós precisamos buscar o equilíbrio. E como é que esse... Eu vou pro lado negativo. Como é que esse desequilíbrio afeta nos relacionamentos? Esse desequilíbrio, ele afeta nos relacionamentos porque há essa inversão de papéis. A inversão de papéis. A inversão de Aí papéis. isso implica em postura, até em respeito, talvez. Com certeza. Admiração. A admiração é o que mais impacta. Eu estava pensando exatamente isso. Porque o homem... ele é aquele que ele sai para caça, porque ele sai para prover. Sim. Ele traz, e a mulher ela tem a visão muito mais ampliada. Ela sabe exatamente como ela vai fazer essa distribuição dentro do lar. Quem tem mais fome, quem precisa de mais acolhimento. Esse é o papel da mulher. Ela é mais intuitiva. Ela é mais atenta a detalhes. Atenta. Tanto é que eu vi já uma fala sobre isso em relação... Levando lá para a pré-história, né? Que o homem saía para caçar. Então, ele é a força. Gente, aqui não tem nada de feminismo, de machismo. A gente está falando de ciência, de estrutura realmente do homem e da mulher. Então, ele saía para caça. Então, por que a mulher ela tem facilidade em encontrar as coisas, por exemplo? E o exemplo que eles davam no livro é que a mulher ficava na caverna e ela tinha que ficar... Ela estava com os filhos, cuidando dos filhos, então ela zelava pelos filhos, zelava para cá. Então, ela estava muito atenta. Se vinha algum predador, ela estava sempre ali para proteger. Então, ela acha as coisas com mais facilidade. Ela é muito mais intuitiva e o homem não. O homem é ali, ó, é na caça. Ele é para prover. Ele é para ir, chegar e trazer a comida. Por isso que ele é fora. Por isso que ele é foco. Exato. Por isso que ele é resultado. O masculino é isso. E o feminino, ele é mais dentro. Ele é acolhimento, ele é intuitivo. E isso, Mônica, é muito interessante porque nós vemos isso até na anatomia. Você vê que a mulher, ela é aquela que gera a vida. Então, ela tem essa força interna. O homem, ele tem essa força externa. Né? Você percebe, você vê muito claro isso. Então, a força da mulher, ela é para dentro. E a força do homem, ele é para fora. Então, uma mulher que ela está muito no masculino, ela tem essa força de ir, de empreender, de fazer acontecer. Mas daí ela precisa de um homem também que traga esse equilíbrio, que ajude ela a cuidar também da proteção e do cuidado do lar. É como se fosse assim, os dois têm papéis distintos e ambos podem exercer os dois papéis. Exato. Contanto que haja equilíbrio. Exatamente. E que haja esse equilíbrio. Porque tá tudo bem o homem ficar em casa, cuidar da casa e a mulher trabalhar. Sim. Mas ele também tem que ter o papel masculino, ele vai ter que ter pelo menos um posicionamento, uma postura. É uma necessidade dele. Porque isso mexe com a energia dele mesmo. Porque a mulher, ela vai olhar para um homem que
cuida da criança, cuida da casa. E qual é a admiração dessa mulher para esse homem? Ela não vai se sentir protegida. Não. Aí tem muita Porque gente que vai ela dizer, tá eu não fora. preciso de proteção, mas isso é instinto. É instinto, porque essa mulher é que sai da caverna. Ela está correndo risco, mas o correr risco é do masculino, porque o masculino, é muito claro isso quando nós vemos, quando um pai, ele pega o filho, ele faz o quê? Ele pega o filho e ele coloca o filho normalmente virado de costas para ele e de frente para o mundo. Porque o pai é mostrar o mundo, a mãe, ela já acolhe, ela já traz de frente para ela. Isso é intuitivo. Nossa, essa leitura é bem interessante. Eu lembrei do meu marido, e é verdade, ele carregava a Amanda assim, de frente. Ele ficava assim mostrando com ela. O mundo. Mostrando o mundo. Interessante essa leitura, eu não tinha pensado nisso. Exatamente. Nossa. Agora, trazendo esse contexto masculino, feminino, homem, mulher, para as relações profissionais. É muito importante dentro das empresas também ter esse equilíbrio dessas energias, porque precisa ter a criatividade que vem do feminino, precisa ter o correr riscos que vem do masculino, e é sempre em equilíbrio. Também dentro das empresas, porque a empresa ela é um sistema. Então, ela repete o quê? O sistema familiar. Dentro de uma família, tanto de origem quanto constituída, precisa ter esse equilíbrio do masculino e do feminino. E nas empresas também. As pessoas precisam entender e compreender esse equilíbrio. Mas algo bem interessante é entender que há momentos em que você vai ter que estar mais no masculino e não tem certo e nem errado. Tem momentos. Uma mãe, por exemplo, que ela fica sozinha, ela tem que ser a provedora. Eu ia falar exatamente esse exemplo agora. E tá tudo certo. Só que ela também tem que entender que ela precisa buscar esse equilíbrio no feminino, porque ela também precisa ser cuidada. Porque uma mulher que ela é sozinha, se ela ela tem que ser pai e mãe. Exatamente, mas de repente ela conhece uma pessoa, ela tem que também se deixar se conduzir, ser cuidada. Esse se conduzir é muito interessante, porque na visão sistêmica, algo bem interessante que nós vemos que o feminino, ele segue o masculino, e o masculino é ele que dá a direção. Por quê? E o masculino, ele serve o feminino. São definições, profundas. Eu diria, profundas e fortes para muita gente hoje, para o mundo hoje. Porque a gente está num mundo que a gente não vai ser hipócrita de dizer, por exemplo, que as mulheres, bravamente, admiravelmente, precisaram tocar a vida sozinha, ser pai, ser mãe, ser provedora, e vamos para cima. A necessidade fez isso. Tudo bem. E elas conseguem com muita força, com muita garra. É bem comum isso. Como também tem homens que precisam ser pai e mãe, ficam sozinhos. Enfim, a gente tem exemplo dos dois lados. Agora, na visão sistêmica, qual eu não posso dizer doença, mas qual é a desvantagem, qual o diagnóstico que isso pode trazer e de prejudicar nas relações, no meio profissional? Porque quando você não percebe que você tem que estar em um lado e outro, é só o desequilíbrio só para um lado, por exemplo, um homem e só para o feminino, ou fica só no masculino também. Então, é a sacada de que você perceber que você tem que equilibrar, que você tem que estar no meio, e até sobre intencionalidade. Qual a intenção que você quer naquele momento? E a intenção é masculina ou feminina? Faz sentido? Faz sentido, sim. Só que nós temos que entender que dentro de sistemas também precisa ter, além do equilíbrio, quando nós falamos em equilíbrio, nós falamos em equilíbrio também de troca, entre você dar e você receber. E nas empresas, nós temos que saber também qual é o momento em que eu preciso doar mais ou dar um passo atrás e receber também. Quando uma mulher, por exemplo, ela está muito no masculino, ela se doa demais, sempre buscando foco e resultado, e isso pode gerar uma ansiedade. Isso pode gerar também um sentimento de desvalorização, porque ela está fazendo tanto
mas ela não está tendo reconhecimento. E muito pelo contrário, porque às vezes não é isso que a empresa espera daquela mulher, naquela postura. Mas ela não consegue perceber, porque ela está muito no masculino. Ela só está buscando muito resultado. Na defensiva ela também, fica né? muito na defensiva. Armada demais. Demais. E aí, isso também pode gerar o quê? Conflitos. Porque uma mulher que está muito no masculino, ela pode ir como um trator para cima de todo mundo, porque ela busca o quê? O foco, o resultado. E às vezes até desrespeitar uma hierarquia. Mas vamos olhar também um pouco para o homem. Um homem que está muito, de repente, no feminino. Ele fica muito passivo. Muito submisso demais. Esperando as coisas Acomodado. mais acontecerem, sabe? Ele não vai buscar. Porque o que se espera do homem? É isso. É ele estar à frente. Atitude, ele iniciativa. Buscar atitude, iniciativa. Mas, por isso que precisa buscar esse equilíbrio intencional. Quando é o momento de eu avançar e quando que é o momento de eu esperar. Engraçado, o mercado, ele engole a gente, né? Eu Engole. conheço uma pessoa que é executiva de uma multinacional e ela tem uma equipe de mais de 30 homens. E é muito interessante que você, olhando para ela, você vê que ela tem um masculino muito forte. E uma vez ela falou uma frase para mim que me chocou bastante. Uma frase, ela me contou um fato que, quando ela já aconteceu dela sentir vontade de chorar, ela ir para o estacionamento, se trancar dentro do carro, chorar, respira e volta. Nossa, vê que sofrimento dessa mulher nesse mundo masculino, que ela precisa ser forte, ela não pode chorar, ela não pode ser emotiva, ela não pode ser sensível. Ela definiu isso para ela, né? Que ela não pode. Mas há um desequilíbrio, né? Fortemente. Muito, porque assim, ela colocou que ela não pode, para ser forte, eu preciso elevar muito a minha energia do masculino. Mas homem também chora. Homem também tem a energia do feminino. Homem também pode sentir fraqueza. Homem também pode pedir para ser cuidado. E se deixar ser cuidado também. Então, buscar esse equilíbrio, ele é um desafio. Mas quando nós temos essa clareza, nós trazemos luz. Nós trazemos uma expansão de consciência. E esse equilíbrio, ele é um dançar. Ele é um dançar. Em que momento em que eu vou mais para o feminino, em que momento que eu preciso potencializar mais o meu masculino. E nós somos feitos assim. E essas duas energias em equilíbrio, elas trazem uma maleabilidade. Elas trazem excelentes resultados, né? E qual é a relação entre a maturidade emocional e o equilíbrio sistêmico? A maturidade emocional é você acolher o masculino e o feminino dentro de você. Então, é você acolher pai e mãe. Que nós precisamos entender que essa força vem do pai e essa força vem da mãe. Independente de como tenha sido. É importante que isso fique bem claro. Muito claro. Isso é um ponto importante que eu demorei para entender. Eu demorei para assimilar, para colocar em prática. Todos nós temos o pai e mãe. Independente se foi uma relação perfeita, se não foi perfeita, foi o melhor que poderia ter sido. Ok? Ok. Honrar essa relação leva para maturidade. Maturidade. Não importa como tenha sido. Se eu sou quem eu sou hoje e se eu tenho essa força dentro de mim, é porque um feminino e um masculino se uniram e geraram a vida. Ciência e sou pura. eu. Ciência pura. Okay. E essa energia está aqui dentro de mim. E isso é maturidade. E a gente pode ampliar ainda o zoom. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu tenho pai e eu tenho mãe. Olha como isso é muito forte quando se fala de equilíbrio do feminino e do masculino. Se eu tenho pai e eu tenho mãe, então eu tenho a vida. Se eu tenho a vida, agora é comigo. Eles já me deram o suficiente. Se eu tenho a vida, eu tenho a energia masculina, eu tenho a energia feminina. Agora, o que eu preciso fazer é trazer esse equilíbrio para ter os melhores resultados. E tendo os melhores resultados é o que você fala, é honrar. Essa é a melhor forma de honrar. É ser próspero. Próspero em todos os sentidos, né? Em todas as áreas. Tem uma frase que a Sheila usa muito, que ela é libertadora, na minha opinião. Foi para mim, eu acho que pode ser para muita gente. Eu dou conta.
Essa frase, ela abre caminhos, assim. Eu dou conta. Você teve um pai, teve uma mãe, você está formada, você tem todos os recursos para dar conta. Então, a partir daqui, a partir do momento que você vira uma chave dentro da sua cabeça do eu dou conta, você sai da criança. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Isso é muito, muito libertador. Vamos. O que exatamente? O que é o eu dou conta? O eu dou conta é você tomar pai e mãe. É você tomar essa energia do feminino, essa energia do masculino, e aí você se sente mais inteiro e mais completo. Uma pessoa, ela só está inteira e completa quando ela traz essa força do feminino e do masculino dentro dela. Aí sim ela pode dizer, eu dou conta, agora é comigo. O eu dou conta significa eu tô equilibrada. Eu sei o que eu faço. Eu agora sou responsável por mim e pelos meus atos. Eu tenho autoconhecimento. Autoconhecimento. Uhum. Que me gera ferramentas para agir. Isso. O autoconhecimento é você saber que você é um ser, que você tem tudo o que você precisa para prosperar, para dar certo. Tudo que nós precisamos para dar certo já está dentro de nós. Nós só precisamos olhar para dentro e acionar. Entendam, se posicionar. Que o prosperar, a gente não está falando só de dinheiro. Quando eu digo que eu quero ter uma vida próspera, eu quero ter uma vida próspera de saúde, de emoções, espiritual, financeira e material. É prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Essa é a verdadeira prosperidade. Porque, às vezes, as pessoas se limitam bastante em prosperidade e dinheiro. Só quer ter dinheiro. Mas não é. Não é. A prosperidade, ela é um leque. São vários setores da vida. Então, o eu dou conta é você ter equilíbrio suficiente para prosperar em todas as áreas da sua vida. Entendi correto? É você se sentir inteiro e completo. Entendendo que você honra pai e mãe. Esse é o princípio. Eu dou conta eu honro meu pai e eu honro minha mãe. Eu honro a vida que chegou até mim. Eu dou conta, agora é comigo. Eu não espero mais que ninguém faça por mim. Já está feito. E sabe o que é que eu percebo? Que as pessoas, elas ficam muito presas no vitimismo de dizer assim, porque minha mãe foi assim, porque minha infância foi assim, porque aconteceu isso comigo. Eu passei a observar que você não pode voltar e mudar o passado. Já aconteceu, ele está lá. E não adianta também você dizer que não aconteceu. É você entender que ele aconteceu, que está lá e está tudo bem, agora olhar para frente. Porque às vezes fica meio que uma muleta, você fica presa lá, se justificando. Eu não faço isso porque eu não tive amor. Eu não faço aquilo porque eu não tive isso, não tive aquilo. Então, isso termina sendo uma desculpa para você não andar sozinho, para você não querer, você não quer dar conta? É como ela aprendeu. Às vezes ela só está repetindo um padrão. É o que ela sabe fazer. Ela viu isso da mãe, ela viu isso do pai, ela viu isso dos irmãos mais velhos. É um padrão, às vezes a família tem esse padrão de vitimismo. Eles só acham que eles vão conseguir as coisas no banquinho ali, esperando que os outros façam para eles, nesse lugar de vítima. Só que é bem interessante quando uma pessoa, ela julga a mãe, por exemplo, porque eu não faço isso, porque minha mãe fez isso para mim. Na verdade, ela tá falando dela mesma. Quando ela diz, porque a minha mãe não me amou, ela tá falando assim, eu não amo parte minha. Porque vamos voltar para a energia masculina, a energia feminina. A energia do pai e a energia da mãe. Se eu digo que eu não tenho amor da minha mãe, eu tô falando que eu não tenho a energia da minha mãe. Eu não tenho auto-amor. Se eu falo que o meu pai me desprezou, eu estou desprezando parte minha. E aí o que acontece? Eu, ao invés de elevar essa energia, potencializar essa energia dentro de mim, eu diminuo. São pessoas que vibram baixo. Olha que interessante. Pessoas que ficam no vitimismo, culpando pai e mãe, elas vibram muito baixo. Porque elas não estão potencializando essa energia. E quem vibra baixo não sai do lugar. Não sai do lugar. E ninguém suporta. Uma pessoa que vibra baixo, se ela entrar aqui, o que vai acontecer? Se não tiver consciência,
Ela vai sair e a gente vai sentir aquele peso. Não que ela roubou a nossa energia. Ela deixou a dela. Não. Não? Ela fez o quê? Ela fez com que a gente baixasse a nossa energia para ficar equalizado com a energia dela, para ficar na mesma sintonia. Ninguém rouba energia de ninguém. Eu acho isso muito interessante, porque eu não posso, senão eu estou dando esse poder para as pessoas. Não, eu não tenho essa consciência. Então, o que eu faço? Inconsciente, a pessoa baixa a minha energia. Quando você fala assim, é um padrão familiar, é o sistema que é assim. Como é que a gente faz para quebrar padrões? Sair do sistema, sair... Porque eu imagino, sabe aquela esteira do aeroporto com as malinhas passando? Eu imagino isso. Então, eu vim ali na esteirinha, né? Então, eu resolvi quebrar, eu pulo da esteira. A partir de agora, vai ser diferente, ponto final. Como é que a gente quebra essa esteira, esse sistema? Tendo escolhas. Autoconhecimento também. Buscando autoconhecimento. Eu só consigo quebrar, sair da esteira, vamos pegar esse exemplo, só consigo pular da esteira quando eu falo assim, ó, se eu pular da esteira, eu tenho mais possibilidades do que se eu ficar na esteira. Porque se eu ficar na esteira, eu vou para o mesmo destino. Agora, se eu pular da esteira, eu tenho infinitas possibilidades. Aí eu tenho escolhas. Eu acho muito interessante quando se fala sobre livre-arbítrio. Vamos entrar aí, que é bem profundo, né? Você tem escolhas. Nem sempre nós temos escolhas. Uma pessoa que ela cresceu num ambiente onde todos se vitimizavam, ela aprendeu aquilo. Ela não tem uma outra visão de que existe uma outra forma de pensar, de agir. Não. Ela pensa que o mundo é só aquilo. E olha que mais interessante ainda, ela tem medo quando alguém fala para ela, olha, existe outras possibilidades. Às vezes se sente até agredida. Novo. Sim, ela fala, como assim? Né? Você está querendo me tirar daqui? Aí a gente já vem também para a fidelidade familiar, né? Com certeza. Mas daí a gente amplia aí muito. Tem um leque, porque aí é um leque. Você repete padrão por fidelidade. Você se culpa por não repetir o padrão, porque você é diferente e você é julgada. Né? Isso aí, eu conheço bem essa Mas história. É ter coragem de pular da esteira e saber que você vai ter que dar conta. Aí tem que estar no adulto para pular da esteira. Tem que estar no adulto, não está na criança. Porque a criança não vai, a criança ela vai querer seguir o destino. Adulto. Só quem dá conta é o adulto. Que dá conta de reescrever a sua história. E de falar assim, ó, mesmo que eu pule da esteira, eu permaneço nessa família. Mesmo que eu pule da esteira, eu escolho seguir o meu destino e não repetir o destino dessas malas que estão indo na frente. Eu sigo o meu destino, mas eu honro a minha família. Honrar, né? Eu honro o lugar onde eu nasci, eu honro o meu pai e a minha mãe, mas eu posso fazer diferente. E vou fazer diferente. E o fazer diferente não é fazer melhor e nem pior. É apenas fazer diferente. Vamos polemizar mais? Vamos. Vamos para a constelação familiar? Vamos. Adoro esse tema. Eu pensei que nós já estávamos lá. Já estava, mas agora vamos de uma forma direta. Vamos. O que é a constelação familiar? O que é ser uma consteladora familiar e o que é a constelação? Vamos quebrar os paradigmas de quem não conhece. A constelação, ela é uma filosofia de vida para mim. É você entender que existe amor, mas o amor sem ordem, ele adoece. Mas o amor com ordem, ele traz cura. Quais são essas ordens? Pertencimento. Não, um minuto, que isso foi muito lindo, eu preciso repetir. O amor sem ordem adoece. O amor com ordem, ele cura. Amor com ordem, cura. Isso. Amor sem ordem, adoece. Perfeito. Quais são essas ordens? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Eu vejo assim que é algo tão simples, mas ele traz resultados extraordinários. Para mim, foi um divisor de águas. Quando eu entendi que pertencimento eu pertenço à minha família. Então, se eu pertenço à minha família, eu tenho um lugar na minha família, eu tenho um lugar no mundo. Todos têm o direito de pertencer. Mesmo que eu tenha escutado
Você é diferente dessa família. Mesmo que eu tenha me sentido como um peixe fora d'água. Mesmo que você tenha sido excluída, rejeitada. Mesmo que eu tenha, como eu tenha me sentido rejeitada, excluída. Mas eu entendi que não, eu nasci nessa família. E mais, né, eu escolhi nascer nessa família. Aí é mais profundo Aí é mais ainda. profundo ainda. Mas vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Pertencimento. Eu pertenço. Ponto. E todos pertencem. Ninguém pode ser excluído. São Ninguém. peças de Lego, né? Estão ali. Sim. Se alguém é excluído, um outro membro, ele vai ocupar aquele lugar. Vai ficar lacunas. E ele vai repetir o destino do excluído. É bem comum hoje em dia que a gente vê mulheres que abortaram e elas contam filho, né? Eu tenho 3 filhos, uma estrelinha. Isso é muito importante, que é justamente isso, dar o lugar a cada um. Cada um tem a sua posição, é isso? Sim, ela pode verbalizar isso, mas o mais importante é esse movimento interno. Ela pode dizer assim, eu tenho 2 filhos, mas no coração dela ela tem 3. Ela sabe que tem um que é estrelinha. Não precisa necessariamente verbalizar, contar a história mas entender sempre. que existe. Dizer assim, ó, que esse filho tem um lugar no coração. Ele também pertence. Gerou vida, fecundou, conta. Bem como, por exemplo, se o primeiro vira estrelinha, o segundo precisa entender que ele não é o primeiro. Sim. Isso também é importante para ele entender o lugar dele. Ele entendeu o lugar dele. Então, cada um no seu lugar tem força. Muitas pessoas, elas não crescem, não prosperam, não rompem. Por quê? Porque elas não sabem qual é o lugar dela dentro do sistema familiar. Se ela não sabe qual é o lugar dentro do sistema familiar, ela vai para uma empresa, ela não sabe qual é o lugar. Ela não se encontra. Quem sou eu aqui? E vamos voltar para as ordens. Pertencimento, hierarquia. Então, aqueles que vieram antes têm precedência, eles precisam ser respeitados. Então, hierarquia. Cada um tem o seu lugar. E o equilíbrio de troca entre dar e receber é extremamente importante. É como se dissesse assim, ó, eu preciso colocar as pessoas na mesma prateleira que elas me colocam. Porque se eu colocar ela acima, eu vou ter que olhar assim, ó. E aí, ela pode se sentir maior, ou eu posso me sentir menor que ela. E vai chegar uma hora que cansa. Porque tem que ser assim, ó. Como nós estamos aqui, ó. Isso é equilíbrio, essa troca. Só tem troca quando estão na mesma prateleira, no mesmo nível. Se colocar acima, quem está acima? Pai e mãe. Pai e mãe, eles dão, a gente recebe, filho recebe, e filho passa essa vida adiante. Passa. Passar a vida é ter filhos? E se a pessoa não quer ter filho? Não. Ela pode fazer algo de muito bom com a vida dela, ser um excelente profissional, ajudar pessoas. Todo mundo nasceu para ser pai e mãe. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas você pode transbordar algo. Transbordar essa vida. Transbordar a vida. Transbordar é a isso vida. Mesmo. Porque quando você serve, você está transbordando vida. Você transborda o seu melhor. Imaginamos. Porque se o filho, ele recebeu do pai e da mãe, e ele acha que ele precisa retribuir, ele não vai para frente, a vida para frente. Ele fica olhando para trás, a vida dele não flui. Filho não olha para trás, filho olha para frente. Filho tem que seguir adiante. E pai que exige muito que o filho fique olhando para ele, olha, porque eu te dei isso, porque você é quem você é, porque eu me esforcei, eu trabalhei muito, eu paguei seus estudos. O pai tá na criança, tá numa reivindicação infantil. Ele tá pedindo assim, filho, olha para mim. Me dê atenção. Me dê atenção. E aí o filho fica dividido. Mas eu tenho que ir para a vida, mas aí eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe. Como que fica? Aí ele fica com vida estagnada. E é esse diagnóstico, são essas percepções que muitas vezes no dia a dia a gente não percebe e que a constelação ajuda muito, porque você começa a organizar as peças. Tem a pecinha aqui, quem é seu pai, quem é sua mãe. Na primeira conversa eu percebo, eu digo porque eu já fiz constelação com Sheila, e a gente começa a conversar e ela vai lhe colocando no lugar certo e você vai se sentindo até mais confortável quando você começa a entender o seu verdadeiro lugar. Eu digo isso por experiência própria. É muito interessante você entender. É como se fosse assim, você pega um tabuleiro cheio de peças e você começa a ver de fora. Sim.
E começa a montar. Aqui é você. Aí você olha de cima e faz, nossa, eu nunca tinha olhado dessa forma, eu nunca tinha entendido dessa forma. É isso que eu acho mágico na constelação, não é verdade? Sabe como que eu vejo isso e que traz bastante clareza para mim? E eu acredito para quem está nos ouvindo agora, Mônica, é um grande quebra-cabeça. Um grande quebra-cabeça. E se é um grande quebra-cabeça, peças iguais elas não se encaixam. Então eu respeito o lugar do outro, eu respeito como ele é, para que ele possa também pertencer. Olha que lindo essa visão. E assim nós montamos esse grande quebra-cabeça. E sabendo que eu faço parte desse quebra-cabeça, do jeitinho que eu sou, com tudo que eu tenho, com tudo que eu posso contribuir. Aquela outra pessoa também vem do jeitinho que ela é. Porque às vezes a gente quer projetar no outro algo que é mais confortável pra gente. Ai, como eu gostaria que meu pai fosse assim, como eu gostaria que minha mãe fosse assim, como eu gostaria que a Mônica fosse dessa forma. Não, você é do jeito que você é. E nós nos conectamos justamente por essas diferenças, porque é nessa diferença que é essa grande troca. Imagina se você fosse igual a mim. Se eu fosse igual a você, não faria nem sentido a gente estar aqui conversando, tendo essa porque não existiria troca. Não existiria troca. Eu aprendo muito com você. Você aprende muito comigo. E seguimos. E seguimos no adulto. Acolhemos todo o aprendizado e seguimos. Isso é essa grande equilíbrio da vida. É esse dançar que é tão mágico, tão sobrenatural. Quando a gente entende que fala, tá tudo certo. Uma frase também que eu gosto muito é, não, tá tudo certo. Um conflito, não, tá tudo certo. Quanto mais diferente é a peça, mais eu aprendo, mais eu tenho que me adaptar, mais eu preciso desenvolver habilidades para dar conta daquela pessoa. Eu dou conta. E quanto a gente aprende com pessoas que a gente julga difícil, né? O difícil ensina muito. Ensina muito, só que o que nos ensinaram? Tá difícil? Exclui. Coloca de lado. Coloca de lado. Ai, como essa menina é difícil. Daí, não vai brincar com a gente. Não brinca com aquela menina porque ela é terrível. Desde criança a gente ouve isso. A gente é programado para isso. A gente é programado para se afastar do difícil. Para se afastar do difícil. Aí vem a exclusão. Mas o difícil, ele quer ser olhado. O difícil quer ser amado. E o quanto ele pode nos ensinar com isso. Agora, isso tudo que a gente conversou aqui, ela é a base que estrutura uma inteligência emocional. Certo? Agora uma maturidade. Uma maturidade emocional. Eu gosto muito de usar maturidade emocional. Por quê? Muito. Porque eu vejo que inteligência emocional é muito bonito, mas emoção não é inteligente. Ela é só uma emoção, ela é cognitivo. Se eu sinto vontade de chorar, quando eu vejo eu tô chorando. Ela vem essa emoção. Se eu sinto se eu sinto raiva, que é uma emoção, eu senti raiva, eu sinto. E eu preciso sentir minhas emoções. Olha que interessante isso. Não é questão de ter inteligência de dizer sentir ou não. É de saber sentir. Mas daí você a maturidade a maturidade faz você saber sentir. A maturidade, sabe, você permite com que você sinta sem com que você se perca. Sem com que você não... aí a gente vai lá na PNL também. A maturidade faz com que você sinta suas emoções, gerencie as suas emoções, sem perder recurso. Sabe? Isso é maturidade. Só consegue gerenciar quem está maduro emocionalmente. Eu vou pedir que você fale um pouco mais para as pessoas entenderem o que é perder recurso. Perder recurso é quando você tem você está focado no resultado, aquilo que você quer, só que você deixa as suas emoções tomarem conta e você fala, puxa, chutei o pau da barraca. Se eu tivesse pensado mais um pouquinho, eu teria feito diferente. Mas por que você agiu da forma que você agiu? Perdeu o controle. Você perdeu o recurso. Você agiu na criança. As nossas emoções, ela é gerenciada na criança. Tudo que nós vimos, nós sentimos, nós ouvimos, tá ali na nossa criança.
E quando tem muitos adultos que têm um comportamento infantil, você fala, nossa, como é infantil. Adultos que estão na criança. Muitos pais que estão na criança ainda. A gente esquece que o pai e mãe também já foram crianças. E que também tem suas feridas. E que também tem suas feridas. E aí, essas feridas. A nossa criança, ela tem que ser uma criança livre. Não uma criança adaptada. Porque senão a gente perde recurso. A criança livre é aquela criança que ela viveu o momento de criança e cresceu. Tá brincando. Criança, quando a nossa criança tá livre, até tem uma fala na constelação que a gente fala assim, ó, você era só uma criança. Agora você está livre. Não foi culpa sua. Porque a gente sente muita culpa. A culpa vem muito lá de trás. A criança se sentiu culpada. Com os ensinamentos que a gente tem, a gente quer que aquela criança tivesse tido outra atitude. Mas ela não tinha informação. Essa informação que a gente tem hoje, né? Você fez o seu melhor. O seu melhor, você era só uma criança. Não foi culpa sua, porque a criança, a culpa vem muito lá da nossa infância. A culpa foi sua. Quantas vezes a criança não se sentiu culpada? A culpa foi sua, é verdade. A culpa, às vezes, do pai estar desempregado, a criança sente culpa. Porque a criança, ela quer salvar pai e mãe. É um amor cego que a gente fala. Nossa, que profundo isso, hein? A gente foi para um outro. Bora. Gosta porque assim. A criança, ela... Por que criança tem câncer, por exemplo? A criança adoece? Por quê? Porque ela está carregando algo pelo pai, pela mãe, pelos antepassados. Ela olha para a mãe e fala assim, mãe, tá muito pesado para você. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Pai, essa mágoa que você carrega... Deixa que eu carrego um pouquinho, aí vem. Porque o câncer é comprovado cientificamente que é o quê? Mágoa, rancor, raiva, medo. A criança é só uma criança. Mas ela não justificaria, né? Não justificaria. Mas ela adoece para salvar pai e mãe. A criança se sacrifica pelo pai e pela mãe. Isso é muito forte. Muito. E aí ela se sente culpada, a criança se sente culpada. Aí o que é? É um adulto que vai sempre se sentir culpado. Sabe aquele adulto que tá sempre pedindo desculpa? Ai, desculpa, ai, desculpa, ai, desculpa. É a criança vai falar dele. Desculpa, é verdade. Desculpa o tempo todo. Não quer incomodar. Não pede ajuda porque não quer incomodar. Não é porque às vezes a pessoa é orgulhosa. Olha como a gente amplia a nossa visão. Não é porque a pessoa é orgulhosa, porque daí a gente entra num julgamento. Nossa, a Mônica não pede ajuda porque é orgulhosa. Mas às vezes é aquela criança que sempre ouviu o pai e a mãe se preocupando muito e ela só não quis incomodar. Ela foi programada a não incomodar. E ela se vira sozinha. Nossa, como ela é centralizadora, ela não pede ajuda. Não. É porque ela precisou ser assim. Ela achou que precisou ser assim. Dentro da família dela, ela realmente precisou. Ela precisou ser assim. Aí o que faz? Olha para essa criança e ressignifica tudo isso. Primeiro passo é olhar para nossa criança. Quando chega para uma sessão, primeira coisa, eu vou olhar como que está a criança. Porque se a gente começar a tratar das coisas de adulto, sem tratar a criança, a gente não consegue ter resultado. Deixa poeira embaixo do tapete, a gente não consegue ter resultado. Porque tem muita gente que faz anos de terapia e não tem resultado. Porque não olhou para a raiz do problema. Não olhou para a raiz e não liberou essa criança. A criança vai ficar na reivindicação, a criança vai ficar na dor, a criança vai ficar no trauma. Aí pede para ela olhar, por exemplo, para o pai e para a mãe e falar assim, pai e mãe, eu sinto muito, vocês fizeram o melhor. Não vai conseguir, porque a criança está na dor. Ela não consegue reconhecer isso. Não, porque ela quer ser olhada, ela quer ser amada. Como assim eles fizeram o melhor deles? Uma pessoa que ela reclama demais, ela está em desequilíbrio. Voltando ao equilíbrio. Ela está em desequilíbrio. Falta pai, falta mãe. Olha a energia aí, onde que está? Ela está na criança. Não tomou pai e mãe ainda. E é tão lindo que, quando a gente entende isso, a gente fala assim, né? No movimento de constelação, às vezes em grupo, a gente pega uma pessoa para representar pai e mãe, e a gente fala assim, toma mais um pouquinho o seu pai e a sua mãe. E a pessoa fica ali, no colo, sentindo, ressignificando, tomando um pouquinho pai e mãe, para ela sair mais inteira e completa. Porque a criança precisa disso. E é muito
É muito forte isso, porque muitas vezes aquele pai e aquela mãe também é reflexo do que eles tiveram. Eles só repetiram o padrão, entendeu? Sim. Então, assim, aquele pai e aquela mãe, eles também estavam na criança. Eles também não tiveram esse acolhimento. E você vai passando de um para outro, de um para outro. Por isso que é importante, quando a gente decide, dar um basta. E dizer, daqui para frente é diferente. Eu não vou permitir que meus filhos sintam isso. Eu não vou repetir. E tá tudo bem. Até aqui comigo, ok, tá tudo bem, mas aqui para frente vai ser diferente. Eu acho isso libertador. Eu acho que isso é um verdadeiro amor que você tem pelos seus filhos. É você entender que você não precisa dar o que você recebeu. Você precisa dar o melhor de você. Se você não recebeu, tão legal, né? Mas às vezes a gente está no inconsciente, a gente está na dor, a gente começa a repetir que a gente nem sente. Mas aí nessa fala, nesse olhar, tem que tomar muito cuidado, né? Porque quando eu falo assim, eu não quero ser igual à minha mãe. Quantas vezes eu vi isso? Eu não quero ser igual à minha mãe. Quando vê, tá fazendo igual. Porque tudo aquilo que a gente exclui vem com força para mostrar. Porque ainda existe dor. O que está por trás dessa palavra? Eu não quero ser igual, eu não quero fazer igual. Ressentimento, né? Ressentimento, e ela vai fazer igual. Então, como olhar para isso é assim, ó. Olha a diferença. A minha mãe fez o melhor que ela pôde. Com tudo que ela sabia, com tudo que ela recebeu da minha avó. Agora, eu tenho mais recursos. Eu tive mais oportunidades, então eu posso fazer diferente. Mas eu acolho tudo aquilo que a minha mãe fez para mim de bom. Eu levo comigo. Aquilo que eu não vou repetir, eu deixo com ela. Porque disso é dela. E o que teve de bom, E o que teve de bom, eu levo comigo. E eu faço melhor ainda. Mas por que eu quero fazer melhor? Não para dizer que a minha mãe não foi boa o suficiente. Não, eu quero fazer melhor para honrar a minha mãe. Então, isso sim traz força, porque daí não tem exclusão. E quando você consegue essa força, você adquire a maturidade emocional. E a maturidade emocional, eu estou tentando fazer um raciocínio lógico para a nossa caminhada, né? Quando a gente adquire uma maturidade emocional, nos tornamos adultos mais fortes, mais prósperos, mais conscientes das nossas ações, mais seguros, mais centrados, ou seja, crescemos em todos os sentidos, é isso? E mais equilibrados. Mas o equilíbrio não é estagnado. Não existe esse equilíbrio. Deixar bem claro aqui. Quando se fala em equilíbrio, o que vem na nossa mente? Equilíbrio, aquela balança. 50 aqui, 50 aqui. Não tem movimento. E a vida é movimento. Então, equilíbrio se eu me movimento, há um desequilíbrio. Olha só. Aí tem que ter outro movimento para equilibrar. A vida é essa dança. E a gente está constantemente nessa dança. Exatamente. Então, ora eu estou mais no masculino, porque eu precisei fazer esse movimento. É o caminhar. Então, agora eu estou mais no feminino. Mas eu trouxe esse equilíbrio. Mas é constante esse movimento. Não existe equilíbrio estagnado. Não existe vida. Então, sem movimento. Quando se fala em equilíbrio, é equilíbrio em movimento. Então, eu me movimento e trago esse equilíbrio. Eu me movimento e trago esse equilíbrio. Mas buscar equilíbrio é assim, ó. Me deixa quietinho aqui, tô 50% do feminino, 50% do masculino, não faço mais nada para não desequilibrar. Vai ficar estática, não vai fazer vida, mais nada. Não tem vida. E a vida é esse movimento. Sabe? É essa dança. E ora mais no masculino, ora mais no feminino, mas honrando o masculino, honrando o feminino, que é honrando pai e mãe. Permitindo. E aí você vai se integrando. Você vai crescendo, você vai evoluindo. Que é para isso que nós estamos aqui. E a constelação, ela traz essa visão. E eu sou apaixonada por isso, né? Eu amo falar sobre isso. Nossa, a constelação Você, em uma sessão, você trabalha 10 anos de terapia. Eu digo isso, você resolve muitos conflitos que você tem. Sheila, chegando ao final
Foi rápido, hein? Nem sentimos. Já foi. Mas é isso, quando a gente dá esse mergulho nesses temas, deixa a gente meio reflexiva e com muita vontade de transbordar isso para todo mundo. Que tem gente que a gente olha assim e faz, gente, olha para isso. Olha só para isso que tua vida anda. Mas a gente não pode também estar se metendo assim na vida das pessoas. Mas assim, na tua mensagem final, tendo como base um equilíbrio sistêmico, uma constelação familiar, na busca de uma maturidade emocional, qual é o conselho que você deixa para as pessoas, de uma forma geral, aquele conselho que vai fazer a pessoa parar e dizer, pô, é isso mesmo? Mônica, quando você fala de constelação familiar, eu digo que a constelação, ela é para todos, mas nem todos é para constelação, porque falta essa maturidade emocional. E é essa clareza mental. É você se permitir. Você querer bastante se curar, né? Querer bastante Porque se curar. a cura você tem que querer. Qualquer cura, você tem que querer. Você tem que querer, você tem que se permitir. E às vezes não é você que vai fazer esse papel e tá tudo bem. É respeito. Às vezes a pessoa não quer. Às vezes ela tem um ganho secundário. Ai, a gente nem consegue finalizar. Ela tem um ganho secundário, né? Não, se eu mudar, se eu ficar melhor, se eu ficar mais inteiro, mais completo, mais equilibrado, se eu conseguir fazer essa dança do equilíbrio do masculino e do feminino, quem vai olhar pra mim? Quem vai me ajudar? Ah, não, deixa eu ficar assim mesmo, porque daí eu tenho ajuda, eu tenho olhares, eu tenho gente sentindo pena de mim. Ele se alimenta disso. Se vitimizar. E tá tudo bem, a gente respeita. É forte isso, mas é o que mais a gente vê por aí. Gente, que possamos ter um movimento, uma dança na vida equilibrada. Buscar a nossa cura, buscar essa maré que sobe e desce, e você vai dançando, crescendo, aprendendo, fluindo, que eu acho que esse é o sentido da vida. Essa fluidez. É uma leveza que isso traz. É uma conversa que dá para umas 3 horas, porque se a gente sair aprofundando as camadas, tem bastante assunto. Mas eu espero que tenha sido muita contribuição para você. Eu espero que você escute esse episódio com muita permissão, com um olhar sobre a sua vida, olhar sobre as pessoas que estão ao seu redor, porque quando você entende verdadeiramente esse sistema, você tem um novo olhar sobre as pessoas, e aí você tem um novo comportamento. Muito obrigada pela tua presença, pela tua contribuição, é sempre muito bom a nossa troca, a gente marca outros momentos para a gente cavar mais, fazer uma coisa mais profunda. Muito obrigada, eu tenho certeza que vai ser contribuição para muita gente. Manda esse episódio para quem você sente que precisa de mais permissão, precisa de mais vida, precisa de mais leveza. Nos encontramos no próximo episódio.